atenção para a notícia que me chega e eu já divido com você de todo o Brasil. É claro que todos se lembram do caso das 2 crianças que foram mortas queimadas dentro de casa no Espírito Santo, não se lembram? Mostra a foto dos 2, por favor. Aí, imediatamente, o padrasto de uma delas, que é pai biológico de outra, vocês se lembram que ele foi preso. E a polícia disse, nós temos certeza, nós estamos convictos que esse homem realmente tem culpa. Da imagem que chegou agora de uma nova prisão das crianças mortas no Espírito Santo. Essa mulher que está chorando, ela é mãe das 2 crianças. Ela é mãe das 2 crianças que morreram queimadas dentro de casa. Ela é mãe do Cauê, de 6 anos, e é mãe do Joaquim, de 3. Essa mulher estava viajando quando tudo aconteceu. O Jorgeval, o pai de uma das vítimas e padrasto da outra, está preso. Ele foi preso por, segundo a polícia, suspeito de abuso sexual, vem pra mim, por favor, de ter batido nas crianças e de botar fogo no quarto onde as crianças estavam. Aí você há de perguntar pra mim, mas ô Bate, por que a mãe agora foi presa no meio dessa tragédia toda? A participação da Juliana já estava descartada, mas agora o Ministério Público faz um apontamento gravíssimo de que a mãe que está presa sabia dos abusos cometidos pelo marido e não teria feito nada para impedir. Sabia também da vontade dele, segundo a polícia, a Mariana Ferreira me informa, da vontade do marido de acabar com o filho e acabar com o enteado, botando fogo na casa. E não teria feito nada. Acompanhe a reportagem inédita. A mulher que aparece algemada, chorando e sentada dentro de uma cela na delegacia da Polícia Civil de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, é acusada pelo Ministério Público do Espírito Santo de ter participação no assassinato de 2 crianças em Linhares. Juliana Salles é mãe das 2 crianças e estava na casa de um advogado que defende o marido dela, George Alves, que teria matado o filho e o enteado no dia 21 de abril. Juliana foi presa por uma equipe da Polícia Militar aqui de Governador Valadares depois que os policiais receberam uma denúncia anônima. Ela tinha acabado de sair da igreja com o pastor ainda durante a madrugada, quando foi abordada pelos policiais. Na delegacia, ela não quis prestar um depoimento oficial, mas em conversa com os policiais, disse que não sabia que era considerada foragida da Justiça do Espírito Santo e que estava em Minas Gerais porque a sede da igreja fica em Teófilo Otoni. Depois que a polícia descobriu que o pai e padrasto tinha matado as crianças, o advogado de Juliana chegou a pedir proteção policial para ela, alegando que a mulher vinha sendo ameaçada. No caso de Juliana, o Ministério Público do Espírito Santo decidiu pedir a prisão dela porque acredita que a mulher sabia que o marido matou os 2 filhos. Ela vai ficar presa em Minas Gerais até ser transferida para um presídio capixaba. Estamos finalizando o cumprimento do mandado de prisão. Ela será submetida ao exame de corpo de delito e posteriormente encaminhada ao presídio local, onde ficará à disposição do Poder Judiciário do Espírito Santo. Cauã Salles, de 6 anos, e Joaquim Alves foram encontrados mortos dentro de casa. Georgeval Alves, conhecido como George, chegou a dizer na época que tentou salvar as 2 crianças ao perceber um incêndio dentro do quarto dos meninos. Por volta mais ou menos de umas 2 horas da manhã eu escutei a babá eletrônica, os gritos deles, e eu entrei e empurrei a porta do quarto deles que estava entreaberta. Eu só havia encostado por causa do ar-condicionado, entrei, e quando eu entrei eu escutei os choros deles, as gritarias, eles gritando, pai, 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 pai. Só que eu pus a mão na cama, queimei minhas mãos, eu pus a mão na cama e não consegui pegar. Eu creio que o Cauã desceu para a cama de baixo, porque era uma beliche, para tentar salvar o irmão. Eles se abraçaram e eu não consegui, o fogo estava muito quente, eu queimei meus pés, as minhas mãos. E eu saí, eu estava só de cueca, gritando. Comecei a desesperar, 2 vizinhos, 2 pessoas que estavam passando vieram me tirar da casa. Dias depois da morte das crianças, os pais foram vistos em uma lanchonete, tranquilos. George teria dito em depoimento que os meninos estavam sozinhos e que havia chegado com a residência já em chamas. Alegou ainda que durante tentativa de salvar os meninos, teria se queimado,
Mas depois de passar por exames, ficou constatado outro tipo de ferimento sem envolvimento com fogo. Desconfiados da versão apresentada, os policiais chegaram a fazer 3 perícias na casa onde os meninos foram mortos. Só que durante as investigações, a versão do pastor de que as crianças tinham morrido sozinhas dentro de casa e que ele inclusive chegou a tentar socorrer o filho e o enteado caiu por terra. A polícia descobriu que os meninos tinham sido, na verdade, assassinados. Durante exame de DNA, inclusive, foi descoberto sangue dentro do banheiro, provando que as 2 crianças haviam sido espancadas. 7 dias depois das mortes, George foi preso por determinação da justiça. Um carro emprestado a ele por um amigo também chegou a ser periciado para procurar vestígios e saber se as crianças tinham sido transportadas no veículo. Mas os peritos descobriram provas que indicavam que os meninos estavam vivos quando o incêndio começou. As 2 crianças eram muito unidas, gostavam muito de passar o dia brincando nos parques da cidade. Só que durante a noite teriam ficado sozinhas com o pai e padrasto. George, durante a madrugada, decidiu então abusar do filho e do enteado. Só que depois de cometer esse crime, ele resolveu matar as 2 crianças com medo delas contarem o que tinha acontecido. Além de trancar o filho e o enteado dentro do quarto, George ainda resolveu atear fogo e matar as 2 crianças. E após esse perverso ato, ele agrediu as vítimas a ponto de deixá-las desacordadas, porém ainda vivas. E feito isso, as colocou no quarto das crianças, com elas ainda desacordadas, utilizando-se de um agente acelerador, um líquido inflamável, ateou fogo nas crianças e no quarto, com o escopo, com a finalidade de ocultar o abuso sexual cometido anteriormente. Por conta das ameaças de outros presos, George está em cela isolada, em um presídio do Espírito Santo. George chegou a negar várias vezes que matou as 2 crianças dentro de casa. Só que no mês passado, ele chegou a ser ouvido pela CPI que investiga maus-tratos envolvendo crianças no Brasil. Durante o depoimento, ele foi conduzido, inclusive, com muita segurança, usando o colete à prova de bala. Juliana, mulher de George, tem evitado falar sobre as mortes dos filhos. Não vou falar nada. O que foi que aconteceu com a senhora? Eu não vou falar nada. Só tem medo de falar alguma coisa? Não. A senhora estava onde aqui em Teoflotone? Não vou falar nada. De jeito nenhum a senhora quer explicar essa situação? Não. A oportunidade que eu estou dando, dona Juliana, da senhora explicar essa situação para a sociedade, o que foi que aconteceu. A senhora não estava nem no local. Não vou falar nada não, moça. Seu companheiro, a senhora conversou com ele explicou? Não fala nada, por favor. Não dá para entender essa lágrima dela, se é de arrependimento, se é de não ter impedido o marido fazer essa atrocidade. Você vê, é uma descoberta lamentável. Quer dizer, ela fez uma opção, uma escolha de vida. Em vez de proteger os filhos, ela preferiu proteger o companheiro, sabendo que ele, o parceiro, abusava dos filhos dela. Ela preferiu ser solidária ao companheiro. É impressionante, ela chora ao ser presa, mas quando descobriu a atrocidade que foi feita com o filho, né? E com os 2 filhos, aliás, ela não derramou, pelo que eu tenha visto, nenhuma lágrima.